Fala pessoal, eu sou o professor Victor Testes e esse é o nosso Vim Te Atualizar segunda temporada, certo? A gente está voltando com esse nosso projeto, a gente está mais uma vez retomando um projeto que no ano passado nos deu muitos frutos, onde a gente conseguiu colher excelentes resultados, inclusive para os nossos inscritos no YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito, está vendo o nosso programa pela primeira vez, está pela primeira vez no canal do Conceito Play, te peço para que se inscreva, né, no nosso canal, ative aí as notificações, a gente vai estar postando vídeo semanalmente, periodicamente, para que a gente possa te trazer as devidas informações com o nosso programa. Dito isso, vamos ao que interessa. Esse é o nosso vídeo de atualizar a segunda temporada e a gente segue com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo, Victor, do vídeo de atualizar? O objetivo é trazer informações para tornar você uma pessoa mais informada. A gente entende que no mundo de hoje a informação ela é muito rápida e ela muda constantemente. A gente tem fatos que começam como versões e depois vão sendo alteradas com o passar do tempo. E a gente tenta, na medida do possível, te trazer aquela informação de forma mais certeira, de forma mais segura, para que você seja um cidadão mais informado. E, obviamente, como faz parte do entendimento do curso conceito, a gente quer trazer para vocês possíveis questões de vestibular. Então a gente quer atender a você, cidadão, que quer ser uma pessoa mais informada, e a gente quer também fazer o quê? Quer atender você, aluno, aluna, estudantes de modo geral, que vão estar fazendo provas aí e precisa saber o que pode ser cobrado no vestibular em termos de atualidades, os assuntos mais importantes do momento, né? Qual que é a relevância disso? Só para você ter uma noção, os assuntos do momento, os noticiários, as questões políticas, as questões climáticas, aquilo que você acompanha no jornal, todos esses assuntos eles podem cair no seu vestibular. E é para isso mesmo que o Vim Te Atualizar serve, para te trazer as informações, mas para também te conduzir a gabaritar as questões nas provas que estão por vir. Dito isso, na edição de hoje é o nosso Vim Te Atualizar segunda temporada, episódio 1. A gente está retomando assim no período pós-Olimpíada. Então a gente tem algumas coisas para falar sobre esportes, a gente tem algumas coisas para falar sobre Venezuela. A gente está vivendo uma crise política na Venezuela a respeito da eleição ter sido fraudada ou não. A gente vai falar também sobre eleições americanas, que é outra pauta de destaque no momento. Então, se você consegue compreender a relevância dessas informações, fica aqui com a gente, porque com certeza você vai sair desse vídeo mais informado e devidamente apto a gabaritar possíveis questões na tua prova. Vou começar com um assunto que está ocorrendo agora. Nessa semana em que eu estou gravando o Vim Te Atualizar, estão ocorrendo as eleições americanas, certo? As eleições americanas no sentido de corrida eleitoral, né? E não da prática do voto em si. E essas eleições americanas, por mais que ocorram em um único país, elas movimentam o mundo inteiro, porque quem assume o poder nos Estados Unidos com certeza vai trazer impactos não apenas internamente, de forma nacional, mas de forma internacional. Por exemplo, o presidente que foi eleito nos Estados Unidos com certeza traz relevâncias, impactos diretos sobre o quê? Sobre a guerra em Gaza, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, dentre vários outros aspectos, China, Taiwan. Todo esse cenário geopolítico internacional, ele acaba que perpassa pela eleição americana, pela pessoa que está no poder. Esse ano nós temos ali, tá certo, Donald Trump e Kamala Harris. Nessa semana está ocorrendo especificamente a convenção do Partido Democrata que teve anteriormente Joe Biden como candidato, além de ser o atual presidente, era o candidato do partido. Porém, entretanto, todavia, devido a questionamentos que foram colocados aí sobre a sua condição de saúde, a sua condição de idade, né? Todos esses levantamentos geraram questionamentos a respeito do Joe Biden estar apto ou não a exercer esse cargo. E por conta disso, Kamala Harris assumiu como a candidata oficialmente do Partido Democrata, algo que foi ali retificado, que foi confirmado pela nossa convenção democrata que está ocorrendo essa semana. Pois bem, vamos aos fatos. A gente está aí com a semana da convenção democrata, fortalecendo ali o papel da Kamala Harris e várias pautas estão sendo levantadas, né? Além da própria confirmação dela como candidata, e que a gente tem que levar em consideração nessa convenção democrata. Primeira coisa, galera, é a representatividade da Kamala como mulher negra que está concorrendo à Casa Branca, né? A gente já teve uma outra mulher
concorrendo à Casa Branca, Hillary Clinton, que perdeu a eleição para o Donald Trump daquela primeira vez, mas agora a gente tem um outro nível de representatividade. A gente tem Kamala Harris, mulher, negra, que está concorrendo. Isso traz uma representatividade porque, com certeza, ela cria uma identificação muito forte com um público bem específico. Um público que talvez nunca tenha se sentido devidamente representado. Porque, obviamente, eu estou me referindo a quem? As mulheres negras, né? Porque presidente negro nos Estados Unidos nós já temos, a gente tem ali a referência do Barack Obama. Então, assim, a possibilidade da Câmara dialogar com essas pessoas, a possibilidade da Câmara ter uma ligação mais direta, uma conexão mais forte e de conseguir esses votos é com certeza um ponto-chave, um ponto crucial para que a eleição americana venha findar com a vitória de Câmara, né? Mas a gente ainda está ali em momentos preliminares, a gente ainda vai ter a votação especificamente em si no final do ano. Outro ponto importante a respeito da eleição americana, da Convenção Democrata, diz respeito à guerra em Gaza, que eu tinha falado no início do vídeo. Por que isso é importante, professor? Os Estados Unidos eles têm um histórico muito grande de intervenção no Oriente Médio. E a gente sabe também pelos próprios conhecimentos, tanto do noticiário, como da vida de ensino médio, de cursinho, que os Estados Unidos eles são bem alinhados a Israel, eles dão muito amparo ali ao Estado de Israel, o que acaba trucidando os palestinos que saem desfavorecidos, né, dentro desse contexto. Por conta disso, muitos questionamentos acabam surgindo a respeito de qual vai ser o posicionamento da Câmara quando ela estiver no poder. Porque o Joe Biden, ele está no poder atualmente, os Estados Unidos, eles dão um amparo muito grande ali para Israel, apesar de tentar manter a ideia de que é um país que faz negociações, mas existe também toda uma outra questão bélica, apoio militar, enfim, né? A Câmara, qual vai ser o posicionamento dela diante disso? O fato é, aqui eu posso trazer uma opinião minha, né? E acredito que nós não somos isentos de opinião. Eu acredito que, se a Câmara for eleita, as medidas que ela vai tomar, querendo ou não, ainda vão ser muito mais brandas do que as medidas que o Donald Trump vem a tomar, né? A gente sabe que o Donald Trump, pelo próprio posicionamento dele, as coisas que ele fala, a forma como ele se coloca, né, como candidato perante seus eleitores, mostram posicionamentos muito mais incisivos, o que com certeza coloca em risco a Palestina, Gaza e toda a população que ele vive, né? Então espera-se que a Câmara tenha um posicionamento mais brando. Eu vi alguns memes na internet, querendo ou não, pessoal, a gente sabe que meme acaba sendo um conteúdo na medida do possível. Independente do presidente, os Estados Unidos continuariam bombardeando o Oriente Médio, né? E aí a questão era que a Kamala seria a primeira mulher negra a bombardear o Oriente Médio. Então você está falando de um segmento bem específico de uma mulher negra que, devido a essas suas características, tem toda uma situação de desfavorecimento histórico, estaria bombardeando um outro povo que tem todo um desfavorecimento histórico, né, dentro daquele contexto. Então, acaba que fizeram essa analogia aí, que independente de quem seja eleito, acaba que nós vamos ter o quê? Os Estados Unidos continuando interferindo ali no Oriente Médio. Outra coisa que chamou minha atenção a respeito dessa convenção democrata, pessoal, é a respeito da participação de artistas, principalmente cantores. Todo cidadão, obviamente, ele tem direito à sua opinião política, ao seu posicionamento político, né? E acaba que isso exerce uma influência muito grande sobre aquele público que a gente entende que são os seus fãs. Hoje, antes de eu gravar isso aqui, eu estava conferindo o noticiário e a gente teve a apresentação na Convenção Democrata do John Legend e do Stevie Wonder. Então a gente pega ali também uma representatividade muito forte, né, dessa população negra que pode se identificar artistas que conseguem influenciar o seu público, que conseguem influenciar os seus fãs. Isso é um ponto muito, mas muito importante para que você possa compreender como que artistas, cultura se mistura com a massa e a massa, com certeza, é muito importante para a condução da política de um país. Dentro dessa lógica, tinham também algumas especulações a respeito da participação de Taylor Swift e Beyoncé na Convenção Democrata. Com certeza, duas artistas que têm um apelo gigantesco, gigantesco com seus públicos, a quantidade de pessoas e de votos nesse sentido, né, que elas conseguem arrastar
É uma quantidade imensa, galera. Você pega a Taylor Swift, a quantidade de votos da população mais jovem que ela consegue arrastar é muito grande. A Beyoncé, que já é uma artista assim consolidada de décadas, com certeza também consegue ter uma voz, uma representatividade muito grande. Beyoncé, inclusive, tá? Ela cedeu uma música, né, dela para que Kamala pudesse usar durante a sua campanha, certo? A produção vai colocar aqui para vocês a respeito dessa música para que você possa entender qual é, mas é mais uma ideia de você associar a política, a cultura, o artista e de como ver a população para que a população possa de alguma forma se sentir representada e enxergar ali identidade e a partir dali depositar o seu voto naquele candidato, nessa candidata, no caso, tá bom? Falei sobre convenção democrata, aí eu queria só destacar que a convenção republicana já ocorreu, onde você teve a representação ali do Donald Trump, tá certo? Inclusive ocorreu pouco tempo depois do atentado, tá bom? Então é só interessante a gente periodizar aqui as informações. A gente teve o atentado ao Donald Trump ali em meados de julho, e logo em seguida a gente teve a convenção republicana. Isso tudo aconteceu no mês passado, em julho. Agora, em agosto, nós estamos com a Convenção Democrata, um outro evento do partido oposto dos candidatos que estão concorrendo aí à presidência dos Estados Unidos. Então é bom a gente periodizar direitinho para você não ficar se perguntando: ah, mas ele falou sobre a Convenção Democrata, e quando é que vem a Convenção Republicana? Já veio, tá bom, meu povo? Já veio, já ocorreu. Inclusive, também foi muito movimentada até por conta de quando que ocorre, né? Ocorre logo após o Donald Trump sofreu um atentado. Inclusive, na convenção republicana, o Trump ele aparece com o quê? Com a sua orelha com uma certa bandagem, um curativo, por conta da bala que teria atingido, teria não, né? Que atingiu. Teria trabalhado muito com a ideia de teoria da conspiração, que atingiu de fato ele durante aquele comício. Saindo agora da Convenção Democrata, da política dos Estados Unidos, vamos nos deslocar da América Anglo-Saxônica para a América Latina, né? Vamos falar sobre Venezuela, trazer algumas atualizações e algumas possibilidades. Mas antes de qualquer coisa, falar para vocês, eu utilizei aqui o termo América Anglo-Saxônica. Professor, o que é a América Anglo-Saxônica? A América Anglo-Saxônica é a parte da América que teve uma colonização principalmente por parte dos ingleses, tá certo? E nesse entendimento a gente coloca como parte da América Anglo-Saxônica os Estados Unidos e o Canadá. E agora, como eu quero me referir à América Latina, eu estou utilizando o entendimento de países que fazem parte de uma colonização, que herdaram ali uma colonização de exploração promovida por Portugal, no caso do Brasil, mas principalmente pela Espanha, e tem línguas que derivam do latim. Então, nós vamos descer da América anglo-saxônica, vamos agora para a América Latina falar sobre a Venezuela. A gente sabe que a eleição venezuelana ocorreu e Nicolás Maduro já foi eleito, né? Ou pelo menos aquilo que se considera eleito, né? Ele está se considerando. Existem várias possibilidades de fraude nessa eleição. A gente, com toda humildade, tá, pessoal? Preciso dizer isso para vocês. A gente trabalha muito na base do achismo. Por que na base do achismo, professor? Porque nós não temos o conhecimento técnico para afirmar que existiu fraude. Pelo menos a gente, que eu quero me referir, a gente como população, a gente como civil. Se você me perguntar, também não sou isento da minha própria opinião, eu acho que ocorreu uma fraude, mas eu não tenho conhecimento técnico no sentido de que eu não estava lá, eu não verifiquei as atas, eu não fiz nenhum tipo de perícia, então eu não tenho conhecimento técnico, mas visto o contexto histórico da Venezuela, de ser um país, né, que vem de políticos bem incisivos, com medidas autoritárias, eu acredito que o Nicolás Maduro não ia sair facilmente assim do poder. E visto que existia uma possibilidade muito grande dele perder a eleição, acredito que pode ter ocorrido ali algumas maracutaias, né? Alguma coisa do tipo para que ele conseguisse segurar. Inclusive pelo próprio entendimento de que as atas eleitorais elas demoraram a ser liberadas. Era um questionamento que o mundo inteiro fazia de dizer assim, Maduro, se tu foi eleito mesmo, libera as atas aí para a gente conferir as eleições direitinho, saber como é que foi. E ele segurou essas atas, ele demorou a soltar. Depois disso, a galera falou: pô, mas se ele demorou a soltar essas atas, muito provável que ele possa ter fraudado essas atas, para que ele possa ter aí mais respaldo de que ele foi democraticamente eleito.
A oposição fala que ele não foi. E existe um impasse, né, a respeito disso aí. Existe um impasse até mesmo no posicionamento do Brasil, porque o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante muito tempo, ficou declarando que aparentemente não existe nenhuma situação de anormalidade na Venezuela, que foi muito criticado, né? Já que você tem a União Europeia, os Estados Unidos e até mesmo o Chile, por exemplo, que é um país liderado pela esquerda política, fazendo questionamentos à eleição na Venezuela. No Chile nós temos um partido de esquerda, um presidente de esquerda, e mesmo assim eles não abriram mão de um procedimento democrático e não reconheceram Nicolás Maduro como presidente eleito porque desconfiam dessa eleição. Já que no Brasil, mesmo com muita pressão, o Lula ele sempre mostrou-se muito receoso, até mesmo para não romper com a diplomacia, né, para não dificultar os seus laços com a Venezuela, que acabou não pegando muito bem para o Lula, já que a galera começou a criticar e falar, pô, está vendo ali uma situação de fraude, você não vai fazer nada. Quando nós falamos ver uma situação de fraude, mais uma vez, passa muito pelo nosso entendimento, passa muito pela nossa opinião. Porém, a gente como civil, eu pelo menos como civil que mora aqui no Brasil, confesso com toda humildade que eu não tenho um conhecimento técnico para compreender como que ocorreu essa fraude. Mas no meu conhecimento de política, de história, de instabilidade da Venezuela, eu acho muito provável que isso tenha ocorrido. E justamente por conta dessas incertezas políticas que ocorrem na Venezuela, o país ele vem enfrentando aí uma nova onda de refugiados que mais uma vez já está sendo verificada. Venezuela que tem muitas pessoas que saem do país, né? Já desde ali dos anos de 2010 em diante, devido crises políticas, crises econômicas, instabilidades, o preço do barril do petróleo, que é o principal produto de exportação da Venezuela, muito volátil, muitas pessoas saem da Venezuela. O Brasil, inclusive, é um país que recebe muitos imigrantes venezuelanos. Por conta dessa incerteza que existe no país, a gente consegue, na medida do possível, acolher. E devido às incertezas derivadas dessas eleições e do que pode vir a acontecer, já tem muita gente saindo da Venezuela, ou pelo menos tentando sair, né? Conferindo alguns dados, eu observei que a Colômbia é o país que mais recebe venezuelanos que estão fugindo do país. Obviamente, você tem que considerar alguns fatores. Por que a Colômbia, né, professor? Pelo fato de que você tem um país fronteiriço, e é um país que tem a mesma língua, então você consegue se deslocar rapidamente para um país que você vai conseguir se comunicar, que vai interferir, obviamente, né, na possibilidade de você arrumar um emprego. O Brasil também é um país fronteiriço, mas você consegue entrar no Brasil, saindo da Venezuela, ali pela região norte, e depois esses venezuelanos acabam sendo realocados para outros locais do Brasil. Aqui mesmo em Fortaleza, no Ceará, você que é de Fortaleza que está assistindo a gente, talvez você que é de outro estado, né? Muito comum aqui a gente encontrar pessoas venezuelanas pedindo esmola no sinal. Eu já vi várias e várias vezes, toda vida que eu menciono isso nas minhas aulas, os meus alunos eles corroboram com essa versão e eles falam que também já viram vários venezuelanos pedindo dinheiro no sinal. Um símbolo dessa fuga em massa que tem ocorrido do país, né? O fato é que, infelizmente, deve ser um agravante para os próximos meses, se não for confirmada essa eleição como uma eleição digna, como uma eleição justa. Então, até numa grande escala, a gente pode talvez colocar o que ocorre na Venezuela como uma condição futura de guerra civil, porque você vai ter ali duas facções bem específicas no país, né? As forças governistas e a oposição. Inclusive, já vem ocorrendo vários e vários conflitos da população com a polícia, com militares, enfim. As pessoas estão na rua manifestando, as pessoas estão sendo presas por se manifestarem contra Nicolás Maduro. Situação de ausência, né, da nossa liberdade de expressão. Acaba sendo um traço muito forte da Venezuela nesse período pós-eleição. E no final do ano, início do próximo, a gente não sabe como que isso pode vir a se desdobrar. Infelizmente, no entendimento de que a última instância seria uma guerra civil, obviamente que ninguém torce para isso. E para finalizar, já que a gente conversou aí sobre política nos Estados Unidos, política na Venezuela, vou trazer aqui o assunto dos esportes, né? Rapidamente, eu quero trazer um review das Olimpíadas a respeito de assuntos que podem ser cobrados no vestibular, beleza?
Vamos lá, você estudante e você também cidadão que acompanhou a Olimpíada, você com certeza observou que existiram várias e várias polêmicas, né? E eu queria te dar aqui algumas dicas de conteúdo que você pode estar conferindo para estudar para os vestibulares e as provas agora do final do ano. Primeiro, é bom você dar uma olhada em representações artísticas, tá certo? A respeito daquela polêmica da abertura do quadro, que seria uma representação da última ceia, que depois disseram que não era, era da festa dos deuses, e ficou nesse impasse do que era e do que não era. Então, assim, a história da arte, representações artísticas, a referência a Leonardo da Vinci, entre outras coisas, é um ponto interessante que vocês podem conferir pensando aí já nas provas do final do ano, tá certo? Também acho um prato cheio para questões do vestibular a questão da poluição do Rio Sena, que foi algo que levantou assim a população mundial de forma assustadora ao observar que os atletas estariam vomitando, né, pós-prova no Rio Sena. Mas aqui eu tenho que deixar algumas ressalvas. Atletas de alto rendimento, como é o exemplo da prova do triatlon, tá, pessoal? Durante a prova, devido à grande fadiga, devido ao grande desgaste, devido ao grande esforço que eles fazem, é comum que eles acabem vomitando. Vomitar não necessariamente teria relação com a poluição do Rio Sena, mas a gente sabe que isso pode ter uma relação muito maior com o esforço, tá? Porém, para além disso, o Rio Sena ele ficava sendo verificado periodicamente, diariamente, a respeito do seu nível de poluição. Existia a possibilidade de que a prova do triatlon nem ocorresse com a natação por conta do nível de poluição da água do Rio Sena. E os próprios atletas depois deram declarações dizendo que ficaram assustados com os cheiros que sentiram com as coisas que viram lá. Então essa poluição do Rio Sena, a questão do recurso hídrico, da qualidade da água, da poluição, a questão dos rios em áreas urbanas, né? Tudo isso com certeza pode ser muito importante para ser cobrado no seu vestibular. E para fechar, eu tenho que trazer aqui para vocês aquela polêmica da atleta trans, que não era trans, na verdade, né? Que tinha uma condição muito própria a respeito dos seus hormônios. Aí a gente pode pegar questões falando sobre a situação da biologia, as condições que ela tinha, e a gente pode pegar também questões mais voltadas para a sociologia, a respeito da questão do gênero e da identidade, né? Então são dois assuntos bem importantes que vocês podem estar dando uma conferida, visando aí as provas do final do ano. Inclusive, para você que é daqui do Ceará, que vai fazer o S, tá certo? A gente sabe que a UES tem ali questões de educação física. Então, Olimpíadas de Educação Física tem tudo a ver. É uma grande possibilidade que acabe ocorrendo alguma questão do tipo. Então, meu povo, é isso. Esse foi o nosso 20 Atualizar retomada, o 20 Atualizar voltando à ativa, trazendo informações para vocês com um cenário novo, com uma edição nova, com uma pegada nova, uma apresentação diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que consiga agregar conhecimento, agregar informação para você, para que você, como eu sempre digo, você cidadão, consiga ser uma pessoa mais informada e que você vestibulando, você estudante, também consiga gabaritar as questões do vestibular, beleza? É isso, em breve a gente volta com mais atualizações de tudo que você precisa saber para se tornar uma pessoa mais informada. Valeu!